Você chega em casa exausto, esgotado, drenado. Você tem uma bela noite de sono, no dia seguinte tá zerado, pronto para trabalhar, para ir pro batente. Essa é uma situação. Agora, outra situação, você acorda drenado, exausto e já pensa que era um motivo de você continuar na cama se você pudesse. Você tem aquela sensação que precisa de umas férias de 50 dias para recuperar um pouco do cansaço que você sente. Nesse episódio a gente vai falar um pouco sobre cansaço, exaustão, quando que você pode se considerar em burnout. O que acontece se você entra em burnout? O que acontece quando você está exausto? Como você pode usar dicas práticas para não cair no seu burnout. E se você não assistiu os vídeos anteriores, não deixe de assistir, que estão muito legais e são complementares aos conhecimentos que você vai ver aqui até o final desse vídeo. Eu sou Rodrigo Duprá, médico cirurgião plástico e médico integrativo formado pela Universidade do Arizona. Se você gosta de saber dicas práticas para melhorar seu bem-estar, sua qualidade de vida, produzir mais de uma maneira mais eficiente, não deixe de estar com a gente nessa série Mente em Foco da Cafeína Army. Nesse episódio a gente vai falar sobre cansaço. O que é cansaço? Simplesmente você chegar na sua casa com sono é cansaço? Quando você percebe que o teu corpo precisa realmente de um descanso, é cansaço? Quando que você entra na fase de fadiga? Quando você entra em exaustão? E quando você atinge finalmente um burnout? Tudo isso a gente vai ver nesse episódio de dicas práticas para você não cair no burnout. O cansaço é você perceber que o teu corpo precisa de um descanso, que você não consegue mais manter o seu corpo naquela atividade. Isso significa cansaço. Agora, se esse cansaço ele dura muitos dias, ele não sai da sua vida o tempo todo, você já acorda assim, vai dormir assim, no dia seguinte você está da mesma maneira, provavelmente você tem uma fadiga. Provavelmente, se essa fadiga se mantiver cada vez mais intensa, você vai entrar em exaustão. Quando você entra em burnout? O burnout já é um estresse crônico muito a longo prazo, muitas vezes relacionada ao seu dia a dia, ao seu trabalho, é um cansaço extremo, um estresse crônico que te acompanha no seu dia a dia. E esse estresse, se ele está no seu trabalho, se ele vai junto para sua casa, se ele ficou o tempo todo com você, ele pode te levar ao burnout, que é uma mudança de como você vai enxergar a sua vida, e eu já vou explicar para vocês exatamente o que é isso. Se você assistiu o nosso segundo episódio, você entendeu bem o que é a resposta ao estresse, uma resposta de alarme que prepara o seu corpo para lutar ou fugir. Se você não viu, assista agora esse segundo episódio, que vale muito a pena para você entender o resto da série. O estresse é uma resposta de alarme, ele tem fases. O estresse agudo é muito bom, o estresse a longo prazo pode ser prejudicial. Conforme o estresse começa a ficar mais longo prazo, mais crônico, você vai ter efeitos colaterais, como, por exemplo, modificação das regiões do seu cérebro que vão conversar entre emoção, razão, planejamento e execução. Tudo isso a gente falou bastante no segundo episódio da série. No estresse crônico, você tem algumas alterações na sua cachola, na sua mente, da forma com que você pensa, que você fica mais emocional do que na base da razão. Você reage mais a todos os estímulos que vão chegar na sua mente de uma forma mais emotiva. E você não consegue se colocar no lugar do outro, você não consegue ter razão, você não consegue ter planejamento, você tem decisões piores. Isso tudo acontece no estresse crônico. Porém, se esse estresse crônico ele pertence ao seu dia a dia, você não consegue fugir dele, ele está no seu trabalho, ele está na sua missão, na sua função, você entra numa outra fase de adaptação, você entra no burnout. O que é o burnout? No burnout você desliga um pouco as suas emoções. Por quê? Se seu cérebro está trabalhando muito nas emoções, você está sempre emocionado, está sempre reagindo, você começa a entrar numa exaustão, você começa a usar todos os recursos do seu corpo, da sua mente. Conforme isso fica crônico, fica prolongado, você entra numa outra fase de adaptação. Eu não preciso mais me importar com tudo. Eu não posso mais me dar ao luxo de ficar emocionado o tempo todo. Então você entra na fase do burnout, que você vai desligando a parte emocional. Então o burnout ele tem 3 grandes pilares. Você entra numa exaustão emocional, você perde o sentido, o prazer ali pela vida, e para finalizar você tem a despersonalização. O que é despersonalização? Você não enxerga o outro como um outro semelhante. Você perde a capacidade de se colocar no lugar do outro. No episódio 2 eu citei uma pesquisa que as
as pessoas estressadas cronicamente diminuem a atividade numa área do cérebro que chama-se córtex cingulado anterior. E essa área é uma das áreas responsáveis de você se colocar no ponto de vista do outro, de você ter flexibilidade cognitiva. Conforme o seu estresse vai ficando crônico o tempo todo, tá no seu ambiente de trabalho, tá no seu dia a dia, o seu corpo fala, não posso, não consigo mais viver assim. E você entra num gelo emocional. Você não quer mais se colocar no lugar do outro para não sofrer. Isso acontece muito com os profissionais na área da saúde. Isso acontece muito com os enfermeiros, com médicos, com os profissionais que trabalham e circulam no hospital porque eles trabalham sob estresse, privação de sono, e com pacientes que são muitas vezes graves, com casos, com histórias tristes, e se ele se colocar sempre no lugar do outro, a pessoa vai afundando pro buraco. No mecanismo de defesa, o que ela faz? Não vou mais me colocar no lugar de ninguém. Obviamente isso de um ponto de vista automático, né? Ninguém pensa assim. Isso vai acontecendo aos poucos e a pessoa entra no burnout. E é interessante, tem umas pesquisas muito bacanas, principalmente na minha área, há uma estimativa que 40% dos cirurgiões plásticos estão em burnout. E por que os cirurgiões plásticos estão em burnout? Porque a gente trabalha com algo que o resultado é subjetivo. Você pode dar o seu melhor e o paciente encarar que ele não gostou do resultado. Então, essa falta de autonomia do que realmente pertence às suas mãos, o que você pode cuidar, o que você pode ter controle e o que você não pode do seu resultado, gera no cirurgião plástico um pouco de burnout. Então, 40% dos cirurgiões plásticos estão em burnout. E tem uma pesquisa muito bacana, uma meta-análise, que é um estudo de muitos estudos, com os cirurgiões plásticos mostrando que os cirurgiões que estão em burnout, eles tendem a ter mais processos, porque eles erram mais, eles pecam nas decisões, eles não se colocam na situação do outro, então ele tem uma relação médico-paciente ruim, além do que ele consegue, em burnout, aumentar o risco da sua própria saúde. As pessoas que estão em burnout têm muito mais risco de ter uma doença do coração, por exemplo. Então o burnout é aquele final da linha. Você está tão estressado e o estresse vai com você no trabalho, vai com o estresse para casa, vai com o estresse em todos os âmbitos da sua vida e você não consegue sair disso. A única maneira que você tem é, ao invés de você mudar o ambiente, você muda a si mesmo. Então você começa a ser um pouco mais indiferente com as situações emocionais. Isso no curto prazo parece uma coisa interessante. Você fala assim, isso é uma coisa boa porque o teu cérebro se adaptou, mas no longo prazo é muito ruim. Afinal, nós vivemos dos relacionamentos, nós vivemos da empatia com o próximo. Quando você começa a perder isso, certamente na sua profissão você vai sentir os efeitos colaterais. Então é muito importante você não chegar nesta fase do estresse. Se você estiver cansado, maravilha. Qual a diferença do cansaço para a fadiga? O cansaço, ele é uma necessidade de uma pausa, de um descanso. Você está cansado, performou bem, trabalhou bem, você é uma pessoa produtiva e aí você de repente precisa de um descanso porque você trabalhou demais nesses últimos dias. Você tira um final de semana livre, vai descansar, vai para o campo, fica com a sua família, muito bem, você chega segunda-feira revigorado, novo em folha, pronto para outra. Isso é cansaço. O cansaço ele é saudável. Se você quiser viver o ano todo sem cansaço, você provavelmente também não está produzindo muito. Você também não está se importando em evoluir, em melhorar. Então, estar cansado muitas vezes faz parte. Eu digo que alguém que produz, chegar na sexta-feira sem cansaço, muitas vezes a semana da pessoa não foi a mais produtiva. Então, você estar cansado numa sexta-feira faz parte. Agora, você acordar cansado todos os dias, começar segunda-feira cansado, terça-feira tá se arrastando, começa a ficar um pouco mais preocupante. Então o cansaço é natural e faz parte da rotina de quem produz. A fadiga já é um cansaço mais crônico, já é um cansaço que te acompanha dia após dia. E a fadiga pode ser de inúmeras causas. Um fisiologista italiano, Angelo Mosso, foi uma das primeiras pessoas que estudou a fadiga no nosso mundo. Ele começou a perceber que os pássaros que faziam as migrações, as aves migratórias, os pombos militares, eles também tinham fadiga. Eles paravam um tempo, eles tinham que parar para dar aquela relaxada. Depois de um momento de voo, eles não conseguiam mais continuar voando. E aí ele fez um livro chamado La Fatica, em 1891 ele publicou esse livro e desde então a gente começou a estudar a fadiga. O Angelo Mosso notou que a fadiga não é algo energético, assim. A fadiga não é igual você estar sem energia. A fadiga não é igual você não conseguir exercer algo porque falta energia. A fadiga ela é muito mais mental, é muito mais uma sensação do que uma realidade. Se você for analisar suas células, elas ainda têm capacidade de ter energia, mas você já entrou em fadiga. Então existem vários tipos de fadiga. A fadiga ela é muito mais uma sensação de quem sente do que algo real que você pode medir ou dosar. Senão você poderia dosar os metabólitos de uma pessoa e falar, não, você não está fadigado. Mas não é assim, a fadiga é uma sensação subjetiva. Então muitas vezes a fadiga ela não é corporal, a fadiga não é metabólica, a fadiga é
mental. A fadiga muitas vezes ela é subjetiva, ela é da falta de motivação, ela é da falta de sentido na vida. Por isso que a gente não pode classificar a fadiga apenas como algo que você dosa em algum exame e fala tá fadigado ou não tá fadigado. E isso é muito importante porque a fadiga está intimamente relacionada com as suas emoções. Quando você está empolgado com a vida, planos novos vindo, águas novas surgindo, ventos novos batendo para te levar para frente, você não se sente fadigado e às vezes fazendo até mais atividades. Quando você está desmotivado, tua vida está numa mesmice, você não atingiu tuas metas, você está desistindo já dos seus planos, muitas vezes você trabalha menos e está mais fadigado. Então a fadiga ela também faz parte de uma análise subjetiva, do seu ponto de vista de como está a sua vida. E agora a gente vai falar de alguns estudos em relação à fadiga para vocês entenderem o que pode ajudar a sair desse quadro. Então, quais são os sinais de que você está chegando no esgotamento? E a gente vai falar um artigo bem interessante se por um acaso algum suplemento pode ajudar você nesse momento. Os sinais que você está chegando no esgotamento: você perde a sua performance, você sente o corpo realmente cansado, fadigado, você pode ter dor de cabeça, você pode ter um déficit de memória, você não consegue mais lembrar das coisas, você percebe que as suas decisões estão ruins, você tem uma irritabilidade. E a história das decisões é muito interessante porque as decisões elas requerem muito ATP, muita energia para a gente tomar essas decisões. E muitas vezes as suas decisões começam a ficar piores e você não percebe o porquê. Você não sente muitas vezes a fadiga se você for uma pessoa bruta, que eu quero ir, quero chegar. Você não tem tanta sensação de fadiga, mas você vai perceber a fadiga na queda da sua entrega, na queda da sua produtividade, nas suas escolhas piores. E aí você percebe que é hora de você agir. Isso acontece muito com cirurgiões. Os cirurgiões querem aumentar o volume cirúrgico e aí na última cirurgia do dia eles acabam tomando piores decisões. Eu comecei a perceber que muitos casos que eu não gostava do meu resultado cirúrgico, eu notava na foto do intraoperatório, durante a cirurgia, no final da cirurgia, eu sempre tiro uma foto. E eu comecei a perceber que em muitos casos, eu olhava para essa foto, depois de meses, quando eu percebia que eu não gostei do resultado cirúrgico, eu olhava para essa foto no dia da cirurgia e conseguia ver que o que eu não gostei já estava ali na cirurgia. E eu comecei a perceber que eu provavelmente não tinha a capacidade de interpretação por cansaço. E realmente eu comecei a notar muito a minha performance, qual é o tempo da minha performance e até quando que eu mantenho o meu poder de decisão intacto. É muito importante, independente do que você trabalha, você assumir que o cansaço e principalmente o esgotamento vão te conduzir para decisões piores. A fadiga é um sintoma subjetivo. Eu estou sentindo que eu não consigo continuar nessa atividade, estou fadigado. Será que a cafeína pode ajudar nessa situação? E é interessante porque muitos estudos mostram que sim. Tem um estudo de 1998 justamente nesse tópico, cafeína e fadiga, mostrando que a cafeína pode ajudar as pessoas a não sentirem, não ter essa sensação de fadiga. Se a fadiga é uma sensação subjetiva, mas o seu corpo metabolicamente pode continuar, a cafeína pode agir de uma forma muito interessante, porque quem comunica o nosso organismo, uma das moléculas que vai comunicar, o interlocutor das nossas moléculas para avisar que a gente está cansado, chama-se adenosina. A adenosina tem um receptor da adenosina e essa molécula, a adenosina, quando se liga nesse receptor, avisa o nosso cérebro que nós precisamos descansar. Então, uma das formas da gente ter o sinal que nós precisamos descansar, que a gente está cansado, é justamente quando a adenosina se liga no receptor de adenosina. São 4 subtipos de receptor de adenosina que nós temos no corpo todo. E no nosso cérebro nós temos bastante o tipo de receptor adenosina 1, e é justamente esse receptor que a cafeína bloqueia. Se a cafeína entra nesse receptor, a adenosina não consegue chegar nesse receptor. Quando a adenosina bate nesse receptor e ele está bloqueado com a cafeína, o aviso que você está cansado não existe, não vem. O interfone que vai avisar o teu corpo todo que você está cansado, ele deixa de funcionar e você vai se sentir com mais energia. E basicamente essa é uma das grandes funções da cafeína, bloquear o receptor de adenosina e bloquear a sensação que você está cansado. Em alguns estudos com pacientes extremamente cansados, esgotados, eles perceberam que a dose de cafeína também tem que ser um pouco maior. Então, em pessoas que estão depletadas ou privação de sono tremenda, a dose de cafeína tem que ser maior que 200 mg, em alguns casos até 600 mg. E tem um estudo bem interessante em 1999, que eles pegaram motoristas com alto nível de fadiga e fizeram um estudo grupo-controle. Para um grupo deu cafeína, para outro grupo não. E eles perceberam que a cafeína conseguiu reduzir a sensação de fadiga, conseguiu melhorar a velocidade de resposta desses motoristas e também conseguiu melhorar o humor dessas pessoas, a irritabilidade. Então, quando a pessoa está numa fadiga extrema,
a cafeína é um bom suplemento para que a gente consiga manter aquela atividade. É claro que você vai tirar um interlocutor, o interfone que vai avisar que você está cansado. Então você precisa fazer uma estratégia entre tomar cafeína, performar e depois realmente programar um descanso. Tem um estudo muito bacana, um artigo de 2016, que eles compararam pessoas que não estão fadigadas, pessoas fadigadas que receberam cafeína e pessoas fadigadas que receberam placebo. Esses grupos todos foram comparados, eles dividiram esses ciclistas e colocaram as pessoas para ou ter fadiga ou seu grupo controle. As pessoas que tiveram fadiga, elas podiam ter fadiga e não receber nada, ter fadiga e receber cafeína, e as pessoas que tinham fadiga e receberam placebo, receberam água com açúcar ali para fingir que era cafeína. E o que eles perceberam? Que o grupo fadigado que tomou cafeína teve um desempenho melhor, uma resistência de 14% a mais do que os outros grupos. Então eles concluíram que a cafeína sim tem um poder ergogênico, tem o poder de dar essa energia, de modificar essa fadiga nessas pessoas. Sendo assim, um dos bons suplementos que você pode colocar na sua rotina, se você está fadigado, está cansado, obviamente é a cafeína. Mais de 85% das pessoas no mundo usam esse suplemento para que a gente possa performar. Desde quando a gente conseguiu dominar fontes de cafeína, desde quando a gente conseguiu dominar os cafés, os grandes cafés, casas de café surgiram em Londres no século XVI, nós mudamos inclusive a forma de pensar, a forma de estudar, nós mudamos a capacidade de ficar acordado, junto, obviamente, com tecnologia, com iluminação. Nós usamos a cafeína para produzir mais há muitos séculos. Então a gente tem que deixar a cafeína, esse suplemento, de uma forma bem interessante para que a gente consiga reduzir a nossa fadiga. Então a gente tem que usar de uma forma otimizada, nos dias de maior performance uma dose maior, nos dias de menor performance uma dose um pouco menor. Mas é muito importante você deixar essa ferramenta na sua manga para você evitar a fadiga. Então vamos falar de dicas práticas para você vencer a sua fadiga. Uma delas a gente já falou aqui, que é a cafeína. E é interessante para as pessoas que estão em fadiga, e a fadiga é o cansaço que vem te acompanhando por muitos dias, notarem a dose da cafeína, porque você pode ir variando a dose conforme a sua necessidade de performar, a necessidade de tomar decisões, a necessidade de trabalhar mais horas. E por isso que é interessante você usar o Super Coffee, que tem uma dose de cafeína muito precisa, muito exata, e você pode brincar com as doses que você sabe exatamente o que você está consumindo. Diferente de quando você toma, por exemplo, um café, que você não sabe quanto cafeína tem naquela xícara. Então é muito interessante você usar o Super Coffee de uma forma bem regrada, onde você sabe qual é a dose de cafeína e qual é o efeito que te faz. Você pode brincar com essas doses conforme você precisa performar mais, performar menos. Principalmente se for os dias que você precisa performar de forma mais física. Quanto mais você precisa performar de forma física, você precisa aumentar um pouco a dose de cafeína. E quanto mais decisões conscientes você precisa tomar no seu dia, você precisa estar com a sua energia um pouco mais intacta. Você não pode se sentir fadigado. E aí você aumenta um pouco a dose de cafeína nesses dias. Então é muito importante você ter essa noção dessa sensibilidade. A Caffeine Army, ela indica que você use mais ou menos 200 mg de cafeína por dia, o que é equivalente a 2 doses de Super Coffee. Então você toma uma dose assim que você acorda e depois de um tempo você faz uma redose para sentir a sua energia mais estável no dia todo. Obviamente a gente viu estudos de pessoas que estão num cansaço extremo, que às vezes precisa consumir uma dose até um pouco maior de cafeína. Isso vai variar muito do seu cansaço e também da sua sensibilidade à cafeína. E tem muitas ações que você pode usar também para reduzir a fadiga. Por exemplo, uma coisa muito básica, muito fácil que você pode incluir na sua rotina que reduz a fadiga é tomar sol. Outra coisa básica que você pode fazer para reduzir a sua fadiga é você ter uma boa noite de sono. Que você ter uma boa noite é você ter uma boa arquitetura do sono. O sono não é fechar os olhos e acordar depois quando você ouvir o despertador. Existe ciclos do sono e você tem que seguir esse ciclo para ter um bom sono de descanso, que é você ter um bom sono profundo e um bom sono REM. A gente vai falar disso no episódio do sono. E mais 2 dicas interessantes para você que quer reduzir a sua fadiga, e se você tem fadiga crônica, é importante você procurar colocar isso na sua rotina. Uma delas é muito fácil, barata, prática e que vai tomar pouco seu tempo, que é você praticar a respiração. Você sentar 5 minutos do seu dia para diminuir a sua frequência respiratória, aumentar a sua tolerância ao CO2, diminuindo seu tempo de inspiração e o seu tempo de expiração. Se você não nota, você está sempre respirando muito rápido, a respiração sempre muito curta. Se você parar 5 minutos
todos os dias para contar em quanto tempo você inspira, em quanto tempo você expira, você já diminui um pouco o seu sistema de luta ou fuga, ativa o seu sistema parasimpático, que é o sistema do relaxamento, e isso vai te preparar para enfrentar mais o estresse. Porque quando você faz esse processo, você aumenta uma coisa que chama-se variabilidade cardíaca, que é o quanto o seu coração vai variar de um batimento para o outro. Nosso coração não bate assim, ó, pum, 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 pum. Nosso coração bate, pum. Aí você inspira, pum, 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 pum. Aí você expira, pum, pum, pum. Aí você inspirou de novo, pum, 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 pum. Então existe uma arritmia normal, fisiológica, principalmente muito guiada pela sua respiração. Se você para 5 minutos para respirar e você diminui o seu tempo de inspiração, você conta, vou inspirar em 5 e vou expirar em 5 segundos. Quando você faz isso, você estimula o seu sistema parasimpático, o sistema do relaxamento. Nesse processo, você aumenta o quanto o seu coração vai variar entre a ins e a expiração. O que significa aumentar a variabilidade cardíaca? Significa que você está mais adaptado para enfrentar o estresse, porque você aumenta a amplitude de funcionamento do sistema de luta ou fuga, o sistema simpático, com o sistema parasimpático. Quando você aumenta essa dimensão, quando você consegue estar muito no parasimpático e no momento seguinte você está no simpático, você consegue ter essa flexibilidade, então você consegue estressar e relaxar muito rápido. Você está mais adaptado para enfrentar o estresse. Então essa é uma das melhores dicas para quem está fadigado, porque quem está fadigado geralmente está estressado. Quem está estressado está com o eixo de luta ou fuga, o sistema simpático mais ativo. Sistema simpático mais ativo, você também está com o seu cortisol mais ativo, você está usando mais os seus recursos, mais estressado, frequência cardíaca mais alta e você está ficando mais cansado porque você está usando mais energia à toa. Então, se você está fadigado, é importante você estimular esse sistema de relaxamento, esse sistema parasimpático. E 5 minutos de respiração no seu dia podem fazer isso. E você consegue ter esse equilíbrio. E você consegue aumentar a variabilidade cardíaca. Outra dica de ouro para quem está muito fadigado é fazer a sauna. Uma bela sauna faz com que o teu corpo tente lutar com aquela temperatura muito alta, você produz proteínas de choque térmico, ou seja, proteínas que vão ajudar as suas células a manterem as suas proteínas intactas, e esse processo não só vai ajudar as suas moléculas a funcionarem melhor, como o processo de você estar num calor extremo vai te levar a um estresse físico. No estresse físico, você acaba desligando o estresse mental, porque você para de pensar no momento de amanhã, nas variantes negativas, você só pensa no calor. Tá tão quente que você não consegue pensar em outra coisa. E isso, para quem está estressado, é muito bom, porque tira o foco do estresse. Então, uma das piores coisas que vocês podem fazer é você falar, agora eu vou relaxar. Então, eu tô super estressado, tô com fadiga, tô esgotado, vou sentar para dar uma relaxada aqui para refletir na vida. A pior coisa que vocês podem fazer. Por quê? O que vai acontecer? Numa pessoa que está muito estressada, quando você para, é quando vem todos os pensamentos. É quando você começa a pensar na variante negativa, se aquilo der errado, como que você vai pagar as contas no mês que vem, como você vai fazer para resolver aquele problema que você não resolveu. E você começa a ruminar as informações, tendo o estresse muito mais mental do que físico. Isso é uma das piores coisas que pode acontecer para quem está estressado. Tem um estudo bem legal, um artigo muito interessante, que eles fizeram o teste e fizeram uma exaustão nas pessoas que estavam participando do estudo. Em um grupo, depois dessa exaustão, fizeram uma atividade para que eles focassem nessa atividade como relaxamento. Então, vocês vão fazer uma atividade aqui, foquem nessa atividade que vocês precisam me entregar. No outro grupo, eles mandaram as pessoas relaxarem logo na sequência. E aí eles perceberam que as pessoas que tinham uma atividade para pensar logo depois do estresse, elas conseguiram recuperar mais rápido do estresse do que as pessoas que foram direto para o relaxamento. Então é muito importante, se você está estressado cronicamente, se é aquela pessoa que pensa em tudo, aquela pessoa ansiosa, que fica pensando nos problemas, etc., você tem uma atividade para você ocupar a tua mente. Não pense que você deitar numa cadeira e relaxar ou ir para uma massagem, você vai desestressar. É importante você fazer alguma atividade para ocupar a tua cachola e deixar de pensar nos problemas da vida. Então isso pode ser um esporte radical, isso pode ser alguma coisa que exige a sua atenção naquele momento, pode ser uma dança, pode ser a sauna, que você fica pensando no calor que está insuportável, alguma coisa que você não pense nos problemas que estão te levando ao estresse. Infelizmente e felizmente, os seres humanos conseguem simular todas as situações da vida para a gente pensar o que vai fazer. Se você está muito estressado, você só fica simulando as situações ruins. Então é uma boa dica de ouro é você desestressar com algum foco. Uma coisa interessante nas pessoas que estão muito estressadas é que você pode desestressar junto com a fase que você está trabalhando muito, ou você pode tirar férias e fazer um sabático. Se você por um acaso está vendo esse vídeo
E você não pode tirar férias. Você não pode escolher quando você tira férias. Você não pode fazer o sabático. Você não pode tirar um final de semana ou 4 dias para você relaxar no meio do mato. O que você pode fazer? O que eu chamo de recuperação sincrônica. Você vai recuperar enquanto você está sendo estressado. Essa é uma das habilidades mais difíceis das pessoas de alta performance. Principalmente das pessoas de alta performance do mundo corporativo. Porque o atleta de alta performance, ele valoriza o descanso. Qualquer atleta de elite, ele sabe que ele tem que descansar. Então ele sabe que ele vai treinar tantas horas e descansar tantas horas. E ele sabe que depois da competição ele vai passar períodos aí sem se preocupar com o treinamento. O atleta corporativo, você que é o atleta da vida, você que é o empresário, trader, médico, essas pessoas acham que não precisa do descanso, não valorizam tanto o descanso. E aí a gente perde a performance. Então como você descansar de uma forma sincrônica, junto com aquilo que você está fazendo? Uma das maneiras que você pode fazer é estabelecer pequenos rituais no seu dia para que você descanse junto com o seu estresse. E a gente vai falar num episódio só desses hábitos para você conseguir desestressar enquanto a vida está rolando, que é o mais difícil. E para finalizar, você pode ajudar a sua fadiga com algumas outras suplementações, como os que a gente chama de adaptógenos, que são substâncias que ajudam o seu corpo a lidar com o estresse. Uma das substâncias que podem fazer isso chama-se ginseng siberiano. O ginseng siberiano ele pode te ajudar a sair do estresse de uma forma um pouco mais prática. Existem muitos estudos com isso, com doses baixas de ginseng siberiano, 500 mg dia, 500 mg 2 vezes ao dia, e você consegue ajudar o teu corpo, as suas moléculas a lidarem com o estresse. Tem um artigo bem bacana de 2004, que eles pegaram 96 pessoas com muita fadiga crônica, e eles deram ginseng siberiano para um grupo e placebo para o outro grupo. Para esse grupo eles deram ginseng siberiano 500 mg 4 vezes ao dia. E aí depois eles fizeram uma porção de questionários, estudo, o que aconteceu com a fadiga. O grupo que tomou ginseng siberiano teve uma recuperação, um relato da melhora da fadiga em 94%. Então é muito interessante que algumas substâncias que a gente coloca na nossa vida, na nossa rotina, no nosso dia a dia, podem ajudar também a gente a sair desse atoleiro. Então você tem que pensar como eu vou trabalhar a minha mente para não usar tanta energia, vou poupar energia, trabalhar minha mente para não entrar nesse downward espiral, nesse poço do estresse, e como que eu posso também ajudar o meu corpo com substâncias que podem me servirem como uma muleta nesse período que eu estou muito estressado. A gente falou da cafeína, falamos em outro episódio da tirosina, falamos da colina, o próprio complexo B e algumas substâncias que são adaptógenas como o ginseng siberiano. Com tudo isso, com certeza você vai apoiar o teu corpo a lidar com fases estressantes e com fases difíceis. E se você teve alguma dúvida ou sugestão, deixa aqui o seu comentário e não deixe de estar com a gente no canal da Cafeína.